Olá! Hoje no Câmara Cidadania nós vamos conversar com os coordenadores científicos do 2º Congresso Regional de Direito dos Animais, Wesley Macedo e Andriele Camilo. Obrigada pela sua presença, Wesley. Qual a importância desse congresso? Olá, Célia. Primeiramente, a questão dos animais é uma bandeira que há muito vem sendo empenhada e nos últimos tempos nós vemos que até a grande mídia ela percebeu que era uma bandeira que deveria ser observada. Nós temos entidades bastante significativas no mundo, como a WWF, a PETA, que é encabeçada pelo Paul McCartney, ex-Beatle, e isso tudo tem levado a uma conscientização sobre uma questão que a Universidade de Harvard já tinha percebido, que é a questão da dor do animal, né, de todas as espécies que estão ao nosso redor de forma pacífica, desde o nosso limiar da civilização. E os animais, por muito tempo, eles foram praticamente desprezados. E agora, né, e nas nossas cidades, nós percebemos uma grande quantidade de animais abandonados, que causam não só dor para quem assiste aquilo tudo, mas também a questão de segurança de trânsito, segurança com relação à saúde pública, né? Então, passou da hora dos municípios, do Estado, né, perceber que a questão dos animais é uma questão muito mais urgente e que requer atenção. Então, esse congresso coloca Maringá na vanguarda, né, digo no Brasil, nessa questão do sentido de colocar como pauta no município toda a problemática que os animais, né, nos trazem diante da nossa, com toda a vênia possível, irresponsabilidade. Quem participa desse congresso? Ele é direcionado exatamente para que público? Esse congresso, inicialmente, ele teve o objetivo de ser mais voltado para a academia, mas também com abertura para a comunidade. Então é um congresso que traz os alunos de direito, traz professores, traz juízes, promotores, advogados e entidades como ONGs que nós temos em Maringá diversas na região e qualquer interessado em saber mais da questão dos animais, sempre focado obviamente para a questão do direito, que é a partir do direito que a sociedade se organiza. Como nós estamos hoje em termos de legislação, né, assim, no geral, estado, município, país, em relação a esses direitos? Existe um mito que a legislação ela resolve tudo, né? Isso é um mito basicamente de países ainda imaturos em questão democrática. O maior dos países que tem grande efetividade de justiça, eles têm praticamente poucas leis e muitos países sequer têm leis escritas. Então, na verdade, a legislação brasileira, obviamente que ela precisa de aperfeiçoamentos, ela é suficiente. O que nós precisamos é colocar em prática, né? Porque a legislação, por mais que ela seja bem feita, ela precisa de um bom intérprete e um bom aplicador, né? Então, a questão da legislação, eu posso dizer que precisamos de alguns reparos, precisamos de uma atenção, a questão da questão dos rodeios, é uma questão que recentemente teve até a emenda constitucional, acredito que ali foi um desacerto, um retrocesso, mas a legislação não é o grande problema é realmente vontade política, vontade de realmente resolver a questão ou enfrentá-la até o momento que isso seja pelo menos tolerável, a forma como se encontra. Dentro do Congresso, como é que são feitas as discussões com o público? Qual é a dinâmica de trabalho? Nós estamos tendo, né, os palestrantes, né, pessoas do direito renomados e que têm ligação com a área, e teremos, obviamente, os debates, né, teremos debatedores, todo o microfone é aberto ao público, teremos painéis, né, que serão disponibilizados na Universidade, no Unicesumar. Temos ainda envio de artigos científicos, que ao final nós teremos uma obra, um livro, né, publicado, como nós tivemos ano passado, e a questão das ONGs estarem participando e verificando e apoiando naquilo que lhes couber. Para as ONGs, né, especificamente, porque a gente sabe que a maioria das ONGs são pessoas que têm a vontade de fazer a coisa acontecer, de cuidar, né? Para elas, esse conhecimento jurídico, no que pode auxiliá-las no seu dia a dia? Primeiramente, conscientização, porque o grande problema das ONGs não são os animais que elas já recolheram, mas os animais que todos os dias são abandonados, são deixados em condições extremamente precárias,
Muito comum pessoas que se mudam e deixam os animais na casa que estava alugada, sem comida, sem água, né? Então, as ONGs, a grande colaboração que nós podemos dar para eles é simplesmente passar a ser mais responsável. E isso vai evitar que elas não parem, né, e não possam imaginar em parar de recolher, de socorrer animais em grave risco. Faremos um breve intervalo e voltaremos daqui a pouquinho com Andriele e Camilo. Estamos de volta com o Câmara Cidadania, hoje conversando com os coordenadores científicos do 2º Congresso Regional de Direito dos Animais. Agora nós vamos conversar com Andriele e Camilo. Andriele, além das palestras do Congresso que estão sendo realizadas aqui na Câmara, quais outras atividades estão sendo feitas? Bom, com a ideia da gente fomentar o trabalho científico, nós abrimos prazos para que os alunos pudessem contribuir com artigos científicos e também com painéis. A finalidade é que eles possam, além de ter publicação na área, o que permite que a gente tenha uma ampliação também da parte teórica do direito dos animais, porque ainda é muito empobrecida, a gente tenha também a possibilidade de que eles façam esse intercâmbio de conhecimento e de pesquisa entre eles mesmos, né? Então, hoje pela manhã nós tivemos as oficinas. Nas oficinas, o formato vai um palestrante e a partir do fim da palestra é aberto para os debates e para questionamentos, em salas mais restritas, com até 40, 50 alunos, então isso já permite uma aproximação maior dessas pessoas que estão fazendo as palestras. No momento dos painéis, que serão apresentados amanhã à noite, os alunos eles levam, né, o seu trabalho, inclusive ilustrado com fotos, que a ideia é também impactar, né? A causa animal ela precisa ser discutida. Então, além de disseminar a ciência, o que a gente quer é sensibilizar as pessoas para começarem a prestar atenção na causa. De animal todo mundo gosta, né? Sim. Todo mundo tem um cachorro, tem um gato, mas a gente tem que pensar também na questão de atribuição de direitos, né? Da atribuição do valor que aquele ser vivo tem e o que ele sente em relação ao que é praticado com ele, que a gente muitas vezes não para pensar. Então, o evento ele tem esse viés prático, mas ele também quer disseminar o direito dos animais como uma ciência. Certo.
esse é o segundo, né, que vocês realizam. Que avaliação você faz, assim, do primeiro para o segundo? Houve um amadurecimento, eu digo assim, no aspecto científico, dos trabalhos apresentados, das discussões feitas? Sim, no ano passado nós tivemos 290 participantes, nós tivemos em torno de 5 artigos enviados e nós tivemos 5 resumos expandidos para serem apresentados como banner. Nesse ano nós temos 450 participantes, nós tivemos mais de 25 resumos expandidos para serem apresentados como painéis e nós tivemos 15 artigos enviados. Então a gente já percebe uma mobilização. Mas mais do que isso, a gente percebe que os alunos, eu enquanto professor em sala de aula, eles perguntam mais, eles estão se manifestando mais. Até em relação à promoção do evento, esse ano as pessoas já se lembram do ano passado, porque ele foi impactante, ele acabou de certa forma contaminando. Embora Maringá não seja um padrão, porque aqui as coisas funcionam muito bem, né? Então a gente percebe que nós temos um município que trabalha com a questão, nós temos políticos envolvidos na causa animal, então isso também auxilia nesse crescimento. Mas a gente percebe que o evento duplicou a discussão sobre o assunto em relação a ele mesmo considerado. Sim. E em relação à participação da população, das próprias ONGs que trabalham com esta causa, porque, pelo que eu percebo, ele tem um viés mais acadêmico, né? O Congresso é voltado mais para essa área acadêmica. Mas, assim, é importante também envolver a comunidade e as ONGs. Como que vocês estão procurando fazer esse envolvimento? Esse ano a gente está, assim, mesmo no campo científico, nós começamos a tentar dar um caráter interdisciplinar ao evento. No ano passado ele foi bastante jurídico. Esse ano as oficinas já foram ministradas por profissionais de veterinária e engenharia ambiental. Hoje nós tivemos vários participantes também de ciências biológicas, de cursos que estão voltados aos animais. A comunidade, como Wesley falou na entrevista dele, a comunidade ela ajuda na medida em que ela começa a ser mais responsável com a criação dos animais, né? A gente acha que pegar um animal é só alimentar e não é assim que funciona, né? A gente tem as doenças, nós temos a procriação que causa um impacto severo até na administração pública, que esses animais vão para as ruas e de certa forma se torna um problema de saúde pública que a prefeitura muitas vezes tem que resolver. Então a comunidade, na medida em que ela se conscientiza em relação ao cuidado com o seu próprio animal, para evitar a reprodução e cuidar daquele bichinho que ela mesma pegou, já ajuda em grande parte, né? O direito ele vai se desenvolvendo, o direito ele não nasceu, ele não nasce o direito e depois nasce o problema. Primeiro nasce o problema para depois o direito criar soluções de tirar qualquer conflito social. Então a comunidade ela vai amadurecer na medida que o direito for também e isso vai caminhando junto, né? Mas para evitar que o problema se agrave, que a gente tenha problemas de saúde pública, a questão é o cuidado mesmo, a responsabilidade do proprietário. A discussão mais científica, lógico, é voltado para o direito, mas o que a gente pode dizer para o público quais são as linhas principais que vocês têm discutido nesse congresso, dentro do direito para os animais? O que a gente percebe é que assim, os animais eles são seres sencientes, né? Então nunca vai ser possível dizer que um animal está no mesmo pé de igualdade em relação aos direitos dos seres humanos. E não é isso que a gente busca. Mas hoje o animal ele é tratado no nosso ordenamento jurídico como um objeto, como uma coisa. Eu tenho um celular, é minha coisa, isso me permite jogar no chão, jogar no lixo e fazer o que eu quiser. Os animais, apesar de terem esse mesmo status jurídico, não posso fazer isso por conta da senciência, que é a capacidade de sentir dor e de ter sentimentos. Claro, não são dotados de racionalidade, tem uma série, como eu disse, não se equipara ao ser humano, mas merece uma proteção jurídica em decorrência disso. Então, a semana passada a gente teve notícia, né, das touradas, que é uma questão cultural, a vaquejada no Brasil, mas assim, a gente está lidando com seres que sentem dor, que sentem medo, que se sentem acuados. Esse touro da semana passada, acharam fogo nos chifres dele e ele se jogou de uma altura com o intuito mesmo de acabar com o sofrimento. Na vaquejada se arranca o rabo
do touro, muitas vezes lesiona a coluna, quebra a pata. E o STF se manifestou no sentido de que a prática cultural não é maus tratos. Então, como, né? A gente olha para aquela situação, é notável que sim. Então, nesse congresso, a gente focou bastante na questão cultural da vaquejada, porque se a gente for pensar na cultura, escravizar também era culturalmente aceito, né? E hoje maltratar animal é culturalmente aceito. Então, a gente tem que evoluir enquanto sociedade para que a gente verifique e retome esses pensamentos de que nós temos que cuidar com o nosso agir, mesmo em relação a seres que são inferiores a nós. Sim. Então, a questão cultural ficou bastante abordada. Hoje nós tivemos uma oficina em relação à forma de abate dos animais, porque é muito comum o transporte de frango e de gado com sol forte, né, nas estradas, formas de insensibilização antes do abate para evitar um estresse do animal. Nós também tivemos a questão dos resíduos sólidos a serem produzidos. Nós tentamos abordar o maior número possível. Inclusive, hoje nós tivemos uma oficina sobre a guarda. O litígio entre ex-marido e ex-mulher sobre a guarda de animais. Muitos casais hoje substituem os filhos ou integram o animal como membro da família. Sim. E no momento do divórcio eles querem também ter a guarda compartilhada. E hoje foi abordado isso por uma professora que é atuante na área de família, que também tem essa experiência prática de já ter visto litígios entre marido e mulher em questões relativas a divórcio. E vocês têm algum, né, nessa questão de guarda compartilhada de animais, tem algum dado de quem lida com os animais, né, por exemplo, veterinários, porque uma coisa é o direito, outra coisa é a saúde do animal. Em relação a essa questão, porque você mesmo disse, o animal ele não é racional, né? Quando você tem uma separação e você tem filhos, você explica para os filhos que houve uma separação e que vai haver a guarda compartilhada. O animal não tem essa capacidade. Houve essa discussão se isso causa um estresse ao animal? Sim, existem animais, não presenciei, mas há relatos de que tem animal que ele não come se determinada pessoa da família não tiver com os olhos nele enquanto ele se alimenta. De outro que vai viajar e o animalzinho fica também sem se alimentar, sem fazer as necessidades. Então a gente percebe que eles tomam afeto. Alguns não, né? Mas alguns sim. E o direito de família, ele está se posicionando em relação aos litígios envolvendo animais da mesma forma que ele faz com criança. Então, em relação ao melhor interesse, não é só aquele que tem maior condição financeira de cuidar, mas aquele que demonstraria maior afinidade em relação ao seu dono. Na prática, isso é uma coisa muito difícil de ser feita, de ser verificada, né? Sim. A gente vai mais pela vontade das pessoas, dos humanos, do que do animal propriamente. Mas os tribunais, quando se manifestam sobre essa questão, eles estão tentando aplicar analogicamente as regras relativas aos seres humanos. Até em relação à visitação e a compartilhar alimentos, de pagar pensão, retribuir com alimentos. Sim. Expectativa de vocês, né, avaliação, na verdade, sobre esse congresso e a expectativa para os próximos. A gente sente assim a juventude animadíssima com o tema, empolgada, mas a gente não quer que fique só na empolgação. A gente quer que eles se inquietem, mas transformem essa inquietação num estímulo para que eles comecem a pesquisar, comecem a escrever, comecem a provocar o Poder Judiciário na tentativa de assegurar direitos aos animais. Se a gente só discutisse e parasse por aqui, não deu fruto, né? Não é a ideia. A ideia é criar uma inquietação para que o tema continue sendo falado, para que os nossos tribunais comecem a ter que se confrontar com a situação do animal, para que os direitos sejam mais reconhecidos. E, de acordo com o êxito que nós temos nesse evento, provavelmente outras edições vão acontecer também. Tá certo, Andriele, muito obrigada pela sua participação. Célia. Essa e outras entrevistas você confere no nosso endereço no YouTube, TV Câmara Maringá. Obrigada a todos e até mais.